esconda só a dor de minha mente dor pra compartilhar. O meu trabalho hoje que eu quero falar com vocês é sobre os efeitos psicoterápicos da palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse então a palavra do Senhor e abrisse comigo em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Qual seria o lugar, da Bíblia no cuidado cristão da alma? Qual seria o lugar da Bíblia? Então nós vamos falar sobre os efeitos psicoterápicos da palavra de Deus. 2 Timóteo 3, versículos 16 a 17 diz o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero orar mais uma vez. Senhor Deus, nós insistimos com o Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender a palavra do Senhor, o ensino do Senhor. Ó Deus, que ao conversar, ao proferir essa palestra aqui para os irmãos, que o Senhor, ó Deus, atue para que aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo, aquilo que é da Tua palavra, possa penetrar os nossos corações e mudar a nossa vida. Eu peço que o Espírito do Senhor faça isso. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler esse mesmo texto que nós acabamos de ler, só que agora na NVT, Nova Versão Transformadora. Eu quero que você, então, preste atenção agora, preste atenção. Você leu, agora preste atenção na forma como eu vou fazer essa leitura. Aqui está escrito assim, nessa versão, está escrito assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus usa para preparar e capacitar o seu povo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Ora, é uma afirmação bem poderosa, bastante contundente, porque eu acabei de ler um trecho aqui para você, de um escrito, esse escrito que é a Bíblia, ela diz a respeito de si mesma, que ela é inspirada por Deus e ela é capaz de fazer com que eu e você possamos perceber o que não está em ordem na nossa vida. É uma premissa poderosa, não é? Um texto que eu vou ler e que vai me dar a condição de saber o que está fora de ordem na minha vida. Diz que o próprio Deus usa esse texto para preparar e capacitar o seu povo para tudo aquilo que ele tem que fazer, ou seja, para a vida. Será que essa palavra, que é poderosa para diagnosticar o que está errado, ela também seria capaz de me habilitar para fazer bem aquilo que eu tenho que fazer, ou seja, para eu viver? Será? Será que isso também atuaria sobre aquilo que nós chamamos de problemas psíquicos? Será? Será que é isso que ela está querendo dizer? Será que existiria uma terapêutica bíblica? Uma terapêutica, ou seja, nós estaríamos falando assim de métodos e procedimentos bíblicos que levassem a esse resultado de não apenas entender o que está acontecendo comigo, mas também me levar à correção daquilo que precisa ser transformado? Não seria assim uma forçação de barra dizer que a Bíblia tem resposta para tudo? Afinal de contas, eu não posso usar a Bíblia, por exemplo, como um manual de engenharia, só porque ela fala sobre construção. Eu não posso usar a Bíblia como um manual de botânica, porque ela fala de plantas.
Será que, como que eu devo entender um texto como esse? E a resposta é que, de fato, o assunto central da Bíblia não é engenharia, não é botânica, mas o assunto central da Bíblia é Deus e, sequentemente, o homem. E é interessante porque até parece que o assunto central da Bíblia é o homem, mas não é. Parece que o assunto central da Bíblia é o homem, porque a Bíblia foi escrita para ser lida pelos homens. Ela foi escrita para os homens, ela é direcionada a ele. Então parece que o centro da Bíblia é o homem, mas isso parece verdade, apenas pelo fato de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E também nos faz pensar que o assunto central da Bíblia seja o homem, porque ela trata do problema desse homem. Ela trata. E ela apresenta também a solução que o Criador traz para esse homem. Eu quero citar um outro texto aqui para você, para, assim, dar suporte àquele que eu primeiro li, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 9. Eu vou ler para você, você pode prestar atenção, por favor. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Veja que esse texto, que eu não vou explicar completamente, ele está aqui só para corroborar e para que você medite nele, ele faz algumas afirmações contundentes também, porque ele chega a dizer que Deus nos deu todas as coisas das quais nós precisamos para que possamos viver a vida e viver essa vida de forma piedosa, ou seja, uma vida plena, aquela vida plena e abundante da qual o Senhor Jesus falou. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele diz aqui que todas as coisas nos foram dadas e que essas promessas, essas muito grandes promessas de Deus, nos fazem coparticipantes da própria natureza divina. Veja, participante com o próprio Deus, daquilo que é natural de Deus, coparticipantes da natureza divina, e que isso nos livra da corrupção, das paixões do mundo, das paixões que há no mundo, e aí nos permite um desenvolvimento de uma vida com todas essas características que estão descritas aqui. Então, considerando como a Bíblia vê o homem, o seu problema e a solução desse problema, qual que seria o significado desse texto? Esse texto está querendo dizer para nós o quê? O que ele estaria dizendo? Então, a Escritura, a Bíblia, ela mostra que Deus é o alvo, e Ele é o alvo da adoração. É isso que você vai encontrar na Escritura. Portanto, ela vai mostrar a você o modelo. Onde eu vou conseguir o modelo? Eu disse aqui na outra palestra que se eu quero corrigir alguma coisa, se eu quero levar alguma coisa ao estado original, eu preciso de um modelo.
E que no caso do homem, o modelo é Cristo. Então, é por isso que nós adoramos a Cristo. Cristo é Deus. Ele é o Deus que se fez homem, e Ele manifestou em forma humana a plenitude da glória de Deus. Então, Cristo é o modelo. E Deus, segundo a Escritura, Ele é o alvo da nossa adoração. Também mostra que o homem é o alvo da redenção. E a redenção é o processo através do qual o Senhor Deus nos leva de um ponto a outro. Que ponto é esse? De um ponto de inimigos de Deus até o ponto de glorificados, que é o nosso estágio final, quando da volta do Senhor Jesus ou quando da nossa partida para estar com Ele. Então, existe um alvo de transformação, de fé em fé, de glória em glória, de uma glória menor para uma glória maior, uma transformação, um processo que o próprio Deus se encarrega de desenvolver na nossa vida, e eu vou falar um pouco mais disso aí mais adiante. Então, a Bíblia fala de um alvo de adoração, a Bíblia nos dá um modelo, a Bíblia nos fala de um processo de mudança, de transformação, e ela trata do problema do homem e também do cuidado da alma do ser humano. Então, a Bíblia trata de modelo e de processo. Então, a terapêutica das Escrituras, existe uma terapêutica das Escrituras, e ela precisa ser vista juntamente com outras terapêuticas que também estão aí no mundo. E eu quero enfatizar aqui para você, eu acho que algumas palavras que eu disse antes já demonstraram isso, mas eu quero, por favor, que você não tome as palavras que eu vou usar aqui como se fosse uma espécie de desprezo ou algum tipo de desafio às ciências do comportamento, especialmente psicologia e psiquiatria. Mas eu quero que você esteja atento. Olha, eu vou dizer de novo. Não tome as palavras que eu vou falar aqui como um desprezo ou um desafio às ciências do comportamento, especialmente à psicologia e à psiquiatria, mas que você esteja atento à minha proposta aqui, e a minha proposta aqui é que a Escritura é aquilo que ela diz que ela é, e ela diz exatamente aquilo que nós lemos, que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. E para insistir no que quer dizer isso, eu vou dizer a você algumas palavras aqui que têm muito significado, elas não estão aqui por acaso. Essa palavra foi inspirada por Deus. Por que ela foi inspirada por Deus? Ela foi soprada por Deus, ela tem origem no próprio Deus, então ela é divina, ela não é uma reflexão de um filósofo, de uma pessoa, de alguém, as considerações de um santo a respeito do divino, elas são Escritura sagrada, é isso que chama aqui, Bíblia sagrada, é um texto que foi inspirado por Deus, portanto ela tem uma origem que não pode ser questionada se você crê nela. Ela é útil, a palavra é ofélimos, que é vantajoso, proveitoso, ela é vantajosa, ela tem proveito. Para quê? Para o ensino, didascalia, que é para o ensino. Eu vou colocar em ordem para você o que você precisa saber. Então eu vou te dar o conteúdo que você precisa conhecer. Ela trata de revelação para nós. Ela é útil para a repreensão, elegos, verificação, teste. Então ela serve para testar. A Bíblia, ela se apresenta como um espelho. Uma das figuras da Escritura é o espelho. Você olha para o espelho, você sabe quem você é, você consegue conferir o que está bem ou mal em você. Então, ela tem esse poder de verificação, de teste, correção, que é vou parar de ler esses gregos aqui, gente. Para correção, que é restauração a um estado correto. Então, é isso que ela está afirmando, que ela tem esse poder para levar ao estado correto.
Ela consegue levar você ao estado correto. Você está entendendo o que ela está dizendo? Ela é útil para a educação, que é o treino e educação infantil com o objetivo do cultivo da mente e da moralidade. Ela treina você. Sabe o que é treinar? Eu tenho uma filha que está tentando tirar carteira de motorista. Ela está treinando. Vai lá, treina, vai lá, faz uma prova. Ainda não está boa o suficiente. Volta lá, treina mais. Né? Pode orar pela minha filha aí, irmãos, em nome de Jesus. Vai tirar essa carteira. Então, ela treina a sua mente para aquilo que você precisa. Em Cristo, ela é útil. Ela faz todas essas coisas na justiça, e a justiça aqui, a palavra aqui, ela diz assim, estado daquele que é como deve ser. Está entendendo? Que a gente às vezes fala assim, ela é para a educação na justiça, aí você pensa, justiça é aquilo que é certo, né? Fazer a coisa certa, é para levar você ao estado que deve ser, a fim de que, ou seja, com o propósito de que o homem de Deus seja perfeito, aptius, quer dizer, provido, suprido, e perfeitamente habilitado, que a palavra que é terminar, chegar ao final com perfeição. Irmão, parece que o apóstolo aqui, ele foi elencando várias palavras para dizer de que maneira e com que poder Deus faz aquilo que Ele quer fazer em nós, para que nós sejamos capacitados a toda boa obra, ergon, aquilo com que alguém se ocupa, para que no ocupar-se da sua vida, você consiga agir exatamente como se espera, e não é como o outro espera, mas como Deus espera, e Deus é o próprio modelo, e Ele fez o homem bom, mas Ele se meteu em muitas assuntos. Então o plano de Deus, para a redenção, para a transformação do homem, esse plano se dá pela Escritura, e foi falado aqui no esquenta, na nossa conversa aqui no bate-papo que a gente teve com os palestrantes, sobre aquele problema teológico da tricotomia, né? A tricotomia é dividir o homem em corpo, alma e espírito. Tem gente que insiste nessa questão aí. Por favor, estude, vamos estudar. A Bíblia, ela trata a gente como o homem como sendo um ser que tem alma e corpo, ou seja, esses termos são intercambiáveis. Espírito e alma na Bíblia, você vai encontrar textos em que a parte imaterial do homem é tratada como alma. Você vai encontrar outro texto que essa parte imaterial do homem é tratada como espírito. E aí as pessoas juntam a palavrinha aqui e a outra e fazem esses três. Se for fazer isso, vai achar mais um bocado, porque tem outras palavras também que são utilizadas. É importante você não se deixar levar aí pela ideia dessa dicotomia. Como é que aconteceu nessa terceirização do cuidado da alma para outros que não aqueles que professam a palavra de Deus? Porque a ideia de que do corpo cuida o médico. O corpo está com problema, o médico cuida. O espírito está com problema, a igreja cuida, o pastor cuida. A alma, o psicólogo, o psiquiatra cuida. Isso é uma ideia religiosa, tá? Não é uma ideia externa. Isso é a maneira como os crentes às vezes pensam, e assim nós negamos o poder da Escritura na transformação da vida de alguém. Negar ou relegar a segundo plano a Escritura no cuidar da alma do ponto de vista cristão, um erro, mas um erro gigante, porque a Escritura se apresenta como poderosa para restaurar o homem em todas as suas dimensões. Ouça até o final, não fica só com um trechinho não. Se você recortar aqui o que eu falei e publicar, a pessoa vai entender errado. A pergunta que eu fiz na primeira palestra: qual é a sua cosmovisão? Qual é a sua visão de mundo? A sua visão é teísta cristã? Você tem uma cosmovisão efetivamente cristã? Essa cosmovisão funciona para você depois que você sai da porta da igreja?
Então, o objetivo desse trabalho aqui, do que eu estou falando para você, é explorar a relevância da Bíblia no cuidado da alma, do ponto de vista do seu uso através dos séculos, mas eu vou usar como base só a Escritura. Eu vou, assim, deliberadamente, eu não vou tratar de como que a igreja usou a Bíblia na cura da alma das pessoas durante os seus 2000 anos de existência. Eu vou pular, eu só vou falar da Escritura. Se eu fosse falar além da Escritura, além de apresentar o que eu vou apresentar da Escritura para você aqui, já estou apresentando, eu ainda poderia trazer o testemunho histórico de como que a igreja tratou, até que começasse a surgir as pesquisas em psicologia, e surgisse a moderna psicologia, através dos laboratórios de pesquisa, em psicologia inicialmente, depois com Freud, e que depois vai dominar a linguagem, e que vai lá no século XX, lá pelo primeira metade do século XX, que vai ganhar força. Então nós estamos falando de o que aconteceu, né, até esse ponto. Eu não vou falar disso, eu vou falar só do testemunho da Escritura. E antes de prosseguir, eu quero fazer algumas definições de termos com você, só para a gente alinhar, porque nós estamos fazendo alguma comparação. Eu disse em outro momento aqui, que quando nós aconselhamos biblicamente, a gente procura não utilizar termos que não sejam bíblicos. Então, ao conversar com alguém, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, né? Eu fiz uma pós-graduação em uma terapia, mas eu não sou terapeuta, eu não utilizo essa linguagem, eu sou um pastor, eu sou um conselheiro bíblico, eu utilizo a linguagem que a Escritura me traz. Eu não quero misturar as coisas, mas nós estamos em uma sociedade que existe uma linguagem, e existem algumas palavras que elas têm, a gente precisa definir os significados para a gente entender, e não perceber que mesmo usando outras palavras, nós estamos falando da mesma coisa. Por exemplo, são poucos termos que eu quero definir aqui com você. Por exemplo, psique. Psique é alma. Psique é entendido como a mente, o entendimento, o intelecto, o que contém os sentimentos mais profundos de alguém. A alma, estou tirando definição de dicionário, tá? A alma, o princípio espiritual do homem que se opõe ao corpo, o espírito, a parte imaterial, incorpórea e inteligente do homem. Em psicologia, reunião dos caracteres psíquicos de um ser humano, psiquismo. Em etimologia, a origem da palavra psique, do grego psikune, sopro, vida, sopro de vida, vida, alma, conforme concedido ao homem no ato da criação. Então, quando a gente fala de psique, é uma palavra que foi importada da teologia. A teologia já usava essa palavra, alma. E quando nós falamos de alma, nós estamos falando do sopro divino, desde a criação, aquele momento em que Deus faz e sopra vida no homem. Essa é a alma, esse elemento imaterial. Depois de fazer o corpo do homem, Deus sopra nele o fôlego de vida. Essa palavra, então, psique, ela é utilizada nas ciências do comportamento. Terapia, uma outra definição de termos: tratamento que busca amenizar ou acabar com os efeitos de uma doença, física, psíquica, motora. Terapêutica. Psicoterapia, um tratamento que busca acabar com os efeitos de uma doença ou transtorno da alma, da psique. Então, vamos ver o seguinte: como é que seria o plano, o programa do cuidado da alma na Bíblia? Eu quero fazer duas citações aqui, de duas pessoas que são nomes importantes aí no meio cristão. A primeira é Jonathan Edwards. Ele disse o seguinte: a força propulsora central e fundamental de toda a Bíblia é uma articulação da glória do Deus Trino. Ele está dizendo que o que está no centro, que há de fundamental na Bíblia, é a glória desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o centro. Ele fez essa afirmação.
Já o John Piper, ele faz uma afirmação aqui do seguinte, ele diz assim: a verdadeira felicidade dos seres humanos está diretamente relacionada à sua participação na glória de Deus, encontrando seu cumprimento total no relacionamento com Deus. Essas duas afirmações, elas estão absolutamente corretas com aquilo que nós encontramos na Escritura. O fundamento, eu até já mencionei isso, o fundamento de toda a Escritura é Deus e a sua glória, é a glória de Deus, e a felicidade do ser humano, ela só é encontrada quando ele participa dessa glória. Glória diz respeito à presença, à manifestação. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, ou seja, para que através do homem pudesse ser visto o próprio Deus. Nós fomos feitos para ser espelhos de Deus. E é claro que o espelho, quando está quebrado, não representa a imagem perfeitamente. Então, quando nós falamos de transtornos, nós falamos de problemas psíquicos, a Bíblia não usa essa terminologia, ela trata de pecado. Pecado é errar o alvo, é algo que está em desacordo com o modelo. Ela só não está usando a terminologia. A Bíblia não faz não trata com o transtorno da ira, ela trata da ira e as causas. Então, se essas afirmações são verdadeiras, então o homem não está no centro. Qual é então o problema do homem? O problema do homem é o distanciamento que o homem está do propósito de Deus para si. Você fala, não, mas eles podem estar errados. Eu não sei se o Piper e o Edwards estão corretos. Eu não sei, eu não tenho condição ainda de afirmar que o problema do homem seja esse. Esse é o problema, essa é a raiz de todos os problemas. Eu preciso me preocupar com isso? Até que ponto? Então eu vou ler Romanos, capítulo 11, verso 34 até o 12, versículo 2. Romanos 11, 34 até 12, 2. Diz assim, que nós estamos falando sobre compreender, entender a mente do homem, entender o problema do homem, apresentar solução, caminhos, uma terapêutica, um rumo para sair do problema. Nós estamos em busca de solução para um problema que é na mente. Romanos então vai dizer assim: quem pois conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que esse texto coloca a mente de Deus como superior ou a minha? Claramente, ele está apresentando a mente de Deus como superior. Será que esse texto estaria sugerindo que a minha mente, eventualmente, pode estar sendo moldada por este século e precisa ser transformada a fim de que eu experimente não a minha, mas a agradável e perfeita vontade de Deus? Será que esse texto está falando isso? Está. O que a Escritura está dizendo aqui é o seguinte: a superioridade da mente de Deus, que é o autor da Escritura, e que nós precisamos, e aqui é interessante você ver essa virada do capítulo 12 de Romanos, porque até o capítulo 11 de Romanos foi demonstrado
desde a desgraça do ser humano, a condição original do ser humano a partir da queda, a condição destruída desse ser humano, e como é que a obra de Deus opera na transformação desse ser, até que chega ao ponto dessa glorificação da mente de Deus no seu plano de salvação, no seu plano de redenção. O plano de salvação não é só a chave da porta do céu, você sabe disso, é tudo aquilo que Ele está fazendo hoje, mesmo na nossa vida, e então Ele exalta, termina no 11, exaltando essa mente de Deus e dizendo: agora, quanto a vocês, eu rogo, e aqui é esse rogo não é assim um pedido encarecido, ele tem a força de uma ordem apostólica. O apóstolo está dizendo: agora, diante dessas misericórdias de Deus que eu expus a vocês até o capítulo 11, vocês precisam apresentar o corpo de vocês por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Vocês vão apresentar a prática da vida de vocês a Deus, e vocês não vão conformar, tomar a forma, deixar que a mente de vocês seja formatada pelo pensamento deste século, mas vocês vão transformar essa mente pela renovação que há em Cristo, para que então você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E hoje à noite você vai ouvir a respeito dessa mente, que é a mente deste século. Qual é a mente do nosso século? O que é que está formatando as mentes no nosso século, que a gente está chamando de revolução afetiva? Irmãos, é isso que a Bíblia está dizendo a respeito de si mesmo. Então, se essa proposição é verdade, se o que eu disse até aqui é verdade, isso é um golpe de morte na ideia de que o aconselhamento ele teria o objetivo de provocar o bem-estar emocional da pessoa. Esse seria o alvo, porque não é, o alvo é a glória de Deus. O grande problema do homem é ele se preocupar demais com a sua pequena história, como se a pequena história que eu estou vivendo. A minha história começou em 21 de janeiro de 1972, aí eu conto para você a minha infância, o transcurso da minha vida, os problemas que eu tive, aonde eu cheguei, o que eu não alcancei, o que eu consegui, o que eu não consegui, as minhas aflições e a morte que se avizinha. Essa semana eu fiz uma chamada de vídeo com a minha mãe, aí falei: mãe, tudo bem? Aí a minha mãe olhou e falou assim: meu filho, e esses cabelos brancos aí? Você está velho, meu filho. Aí eu falei: mãe, é isso mesmo, né? Porque todo mundo chega para mim e fala: não, você tem 51, mas você está bem. Mas a mãe chega para a gente e fala a verdade. A mãe fala assim: meu filho, você está velho. Essa é a verdade. A verdade, querido, é que a sua história, ela não é linda, não é maravilhosa, ela não é o centro do universo. A sua história é uma história dependente da grande história de Deus, a grande história da redenção. Enquanto você não olhar para a glória de Deus, você não vai encontrar as respostas. A resposta não está no fundo do seu coração. Como você pode aprender em Procurando Nemo, você pode aprender em qualquer filme aí da Disney, né? O grande lance é você romper com tudo e alcançar a sua própria autenticidade. Não, a Bíblia diz, e eu creio na palavra, e ela está dizendo assim. Então, o evangelicalismo brasileiro, grosso modo, o evangelicalismo no Brasil, grosso modo, não vou citar só aquela igreja, eu vou dizer assim, no geral, a gente vê muito de um evangelho falsificado, que coloca o homem no centro. O homem está no centro do evangelho. E Deus é um caçador de tesouros que viu em você a pepita, a joia, o diamantezinho mais precioso. E Deus está fazendo de tudo para conquistar você. Ele está fazendo a corte.
Ele está prometendo tudo, Ele vende tudo, Ele dá tudo, até o próprio Filho, para resgatar você, porque você é precioso demais. Isso não é a verdade do Evangelho, esse não é o Evangelho da glória do Deus Criador, esse não é o verdadeiro Evangelho. E se você acredita nesse Evangelho, você não vai ser tratado pela palavra de Deus, porque você vai usar a palavra de Deus para aquilo que lhe convém, e naquilo que ela não lhe convier, você vai procurar outra coisa que seja mais interessante, porque esse é o Evangelho do homem no centro. O homem precisa de Deus para encontrar sentido, propósito, caminho e cura. Sem Deus não vai acontecer. Quando Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, Ele não estava exagerando. Quando Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, Ele não estava exagerando. Quando Ele disse que ninguém vai ao Pai, não é só, porque a gente tem aquela coisa, sabe, quando eu era adolescente, eu fui ensinado a evangelizar, e a evangelização era mesmo pregar assim, para que a sua alma fosse salva. É meio que, aqui está tudo arrebentado mesmo, mas a alma pode ser salva lá, e aí Deus faz uns milagres aqui, deixa você, é um negócio meio complicadinho assim, porque se você começa a examinar essa teologia, ela fica meio furadinha, sabe? Mas a grande proposta, ela é a salvação só da alma depois, e Deus está tratando aqui agora, irmão, Deus está tratando aqui agora. Sem Deus não há caminho agora, sem Deus não há verdadeira vida agora, é isso que a Bíblia diz. Então, o Evangelho, isso aqui é importante, ele atua sobre o sofrimento humano, sim, sim. Primeiro colocado, que você não está no centro, que o grande propósito de Deus não é resolver os seus dilemas interiores, que não é esse o grande propósito da Bíblia, mas é uma restauração completa. Aí a gente começa a entrar em que o Evangelho atua sobre o sofrimento e o problema do homem, sim. O centro do Evangelho, ele pode ser resumido naquele chamado de Jesus: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo do cansaço de uma vida fora do princípio perfeito de Deus, e a sobrecarga, que é a tentativa de carregar o mundo nas costas, de tentar resolver os seus próprios problemas através de meios e esforços humanos. Ele diz: eu tenho o poder para aliviar você. Portanto, há bem-estar emocional e psicológico no Evangelho centrado em Cristo? Sim. Então, considerando que o Evangelho não está apenas no Novo Testamento, mas que ele está pregado desde Gênesis 3,15, e que Jesus Cristo, que é esse caminho, verdade e a vida, ele é absolutamente identificado com a sua palavra, porque ele é o próprio verbo encarnado. Então, quero apresentar aqui para você, fazer uma consideração aqui de toda a Escritura, para que você possa identificar esses efeitos psicoterápicos da palavra de Deus, esses efeitos de tratamento da alma, psicoterápico, tratamento da alma. Agora, aqui eu não estou usando esse termo tecnicamente, como utilizaria alguém da ciência do comportamento. Eu estou utilizando na etimologia das palavras, alma e terapia. E, então, muito do que eu vou falar aqui agora, devo ali a um dos capítulos aqui desse livro que eu apresentei para vocês, do Eric Johnson. Como que o entendimento da Escritura atua sobre a nossa alma e tem efeitos que nós possamos chamar de psicoterapêuticos? Nós servimos um Deus que se revela por meio da sua palavra. Então, como é que acontece a cura da alma no Antigo Testamento? O que está apresentado e que eu posso dizer que diz respeito à cura da nossa alma no Antigo Testamento? Temos que partir da queda. Então, o significado do cuidado da alma no Antigo Testamento aponta, primeiro, para a centralidade de Deus e da sua glória no coração humano, e a oposição à diminuição disso nos seres humanos. Então, centralidade de Deus e sua glória. Deus apresenta na Escritura o modelo ideal, a criação perfeita,
sem problemas, a queda que faz de nós inimigos de Deus. Então, a centralidade de Deus e o que os homens fazem que diminui essa glória em si e na atribuição a Ele. Depois, o Antigo Testamento vai demonstrar a impureza e a ruína da humanidade. Eu li o Velho Testamento todo. O que eu vou encontrar? Qual que é a grande mensagem ali? Além dessa centralidade de Deus, da glória de Deus no coração humano. A impureza e a ruína da humanidade. A incapacidade do homem está demonstrada, história após história, no Antigo Testamento. A incapacidade, a falência pessoal, a incapacidade do homem de fazer o que é bom. Dá a ele quais forem as condições, as melhores condições ou as piores condições, o homem sempre fracassa, pessoalmente. Mas ele também, o Antigo Testamento vai revelar uma esperança divina através da aliança. Então Deus vai mostrar, olha, viu que você não resolve, mas eu vou mostrar para você que eu resolvo. E eu resolvo pelo meu poder, eu me comprometo nessa transformação. Então Deus é alguém que se mostra disposto a se aliançar com o homem, e Ele vai trabalhar com o homem através da aliança. Isso aí é uma esperança transpessoal. Então, ele já está revelando que a resposta não está em você, mas que existe alguém que não é você, e que é Deus, que tem a resposta para o seu interior. O Antigo Testamento vai trazer uma narrativa elaborada, na qual o povo de Deus podia encontrar a sua identidade. É uma questão do problema humano. O ser humano, ele vai ter, na grande maioria dos seus problemas, uma grande dificuldade de identidade. Ele deixou de se identificar com o seu Criador, e ele começa a se identificar com a criatura. Então ele começa a se identificar com o seu trabalho, ele começa a se identificar com a sua posição, ele cria mecanismos, algumas situações com as quais ele se identifica, e ele não consegue se identificar com Deus. Então ele começa a criar os seus ídolos. O que Deus faz, por exemplo, com a história de Israel, é dar ao povo uma identidade. E Deus trabalha com identidade, Ele trabalha essa identificação, e essa reconstrução é didática, para que nós possamos entender que aquilo que Ele faz no macro, Ele faz no micro. Aquilo que Ele faz com aquele povo, Ele também faz com o indivíduo. Você vai encontrar Deus trabalhando a identidade dos indivíduos no Antigo Testamento. Você vai ver ali uma estrutura moral a ser disseminada em toda a comunidade, inibindo a autodestruição. Então, Deus dá ao homem um mapa moral. Olha, você está perdido. Nós não usamos essa expressão? Perdido, achado, salvo. O contrário do salvo é o perdido. O homem está perdido. Desde o jardim, o homem só sabia esconder. A ação natural do homem é fugir para mais longe ainda de Deus. Deus dá ao homem, por meio da Escritura, um mapa moral, para que ele possa saber qual é a vontade de Deus, que ele já não reconhece naturalmente mais desde a queda. Não era necessário Bíblia, irmão, se a gente não caísse lá no Jardim do Éden. Tinha necessidade de mostrar o caminho. Nós precisamos mostrar o caminho, porque nós nos tornamos cegos e desconhecedores da vontade de Deus. Fazer o que é a vontade de Deus seria tão natural quanto respirar. Ninguém ensinou você a respirar. E você não respirava na barriga de sua mãe. A sua respiração, quer dizer, era por outro processo, não era essa respiração, pulmonar. Aí, de repente você sabe por quê? Por uma natureza. Se não houvesse a corrupção da natureza humana, nós respiraríamos a vontade de Deus. O Antigo Testamento vai revelar também o caminho para Cristo, enfatizando a forma humana ideal e almejada pelos seres humanos. Vai apontar para o perdão divino, um auxílio transcendental, uma promessa de perdão e, aí irmão, isso aqui faz toda a diferença, uma promessa de perdão e poder. Vou explicar mais. O que o Antigo Testamento revela então sobre o nosso problema e solução? Criação, sem problemas. Queda, aí foi preciso apresentar, está no seu roteirinho aí, depois você pode conferir aí. Foi preciso apresentar a
e B ao homem. Centralidade de Deus, demonstrar a impureza do homem. Redenção, pela fé, através da promessa daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, C, D, E e F são apresentados ao homem. Aí a gente passa para o Novo Testamento. O que é apresentado no Novo Testamento? O cumprimento pleno da promessa da encarnação e o Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo. O que isso tem a ver? O que isso significa para a restauração da alma? A obra de Jesus aponta para a restauração do corpo e da alma ao seu estado original. A promessa no Antigo Testamento, ela trazia o mapa moral para o homem e falou: essa é a minha lei. E o homem não conseguia cumprir. Mas a promessa de Deus, porque a lei, ela serviu para mostrar a falência do homem, não para que o homem passasse a fazer a vontade de Deus. Agora, na manifestação do prometido de Cristo, ele vem e ele paga pelos nossos pecados e ele é o batizador com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o poder de Deus, é a lei não mais escrita em tábuas, não mais escrita em papel, papiro, seja lá o que for, mas a lei escrita no coração pelo poder de Deus, o poder transformador, regenerador. Então, a regeneração é que opera para essa mudança. Então, nós temos Cristo, que é conhecido pela palavra, porque ele é totalmente identificado com a palavra, e nós temos o poder para viver aquilo que nós conhecemos por meio da palavra. Então, quando a gente leu tantas vezes, o querer está em mim, mas não o efetuar, e a gente sempre termina com, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a chave na cura da alma, ele é a chave para a cura do ser humano, ele é a chave para a transformação completa. O Eric Johnson, falando sobre o significado psicoterapêutico da cura da alma, ele tem uma frase aqui que eu gostaria de citar para você. Ele diz assim: a Bíblia tem a sua estrutura psicopatológica centrada em nossa alienação de Deus como a deficiência humana psicopatológica principal, da qual todos os seres humanos compartilham. Então, o fundamento de todos os problemas, de todos os transtornos, de todas as questões humanas, está nesse problema fundamental. Essa é a base de todas as outras manifestações. A nossa alienação de Deus, que é distanciamento de Deus, e é isso que fundamenta todas as coisas. Então, mais um termo aqui para a gente pensar: psicopatologia é uma área do conhecimento que objetiva estudar os estados psíquicos relacionados ao sofrimento mental. Aí eu pergunto, por que nós sofremos segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, qual é o motivo do sofrimento? Está respondido. O motivo do nosso sofrimento, ele tem origem na queda, e as repercussões são diferenciadas, mas elas têm uma mesma base. E a Escritura, ela nos apresenta não um conjunto de regras para uma mudança comportamental, não um retreinamento de hábitos através de uma lista ou de uma repetição de comportamentos, mas ela apresenta muito mais que isso, apresenta um Redentor vivo e ativo. Existe um agente espiritual no tratamento, que não acontece em nenhuma outra proposta. Em qualquer outra proposta existe você e o terapeuta como um auxiliar. Nós apresentamos Cristo com seu poder na atuação do Espírito Santo. Esse diferencial não pode ser ignorado. Crer nisso muda tudo. Esse Redentor se revela na sua palavra. Então, olha o que os apóstolos disseram sobre o que significa essa transformação,
que o Eric Johnson vai chamar de os efeitos psicoterapêuticos da Escritura. Os apóstolos, então, vão apresentando nas suas cartas, né, vão dizer o seguinte: ao crer, nós somos regenerados, nós somos renovados, os pecados são perdoados, nós recebemos a justiça de Deus, nós somos adotados, nós passamos a ser habitados pelo Espírito Santo, em Cristo nós somos escolhidos, nós somos santos, nós somos amados, nós somos nova criação, nós somos estranhos à velha criação, nós estamos nos tornando aqueles que amam a Deus e ao próximo. A autodeterminação de um pecador miserável é alterada para companheiro santo na jornada da ruína do pecado para a completude crescente em Deus. Nós passamos a ter um novo relacionamento, identidade, história, passada, presente e futura, estrutura de atribuições e orientação motivacional. Essas descrições bíblicas, elas servem para informar e para reformar a alma e a vida daqueles que creem. As Escrituras têm uma função modeladora das virtudes, como meios textuais de percepção da excelência ético-espiritual, conhecido como a forma de Cristo. Com a ajuda do Espírito Santo, a palavra de Deus reconfigura a mente dos que creem, calibra o coração e remodela a vida, levando-os em comunidade a um modo de vida teocêntrico, e gradualmente passamos a nos assemelhar individualmente à forma de Cristo, como um corpo, à comunhão da Trindade. Aí você fala assim: então crente é só vitória, né, pastor? Pelo que você falou aí, então eu acho que bonitinho o que você falou, mas não parece a realidade que eu vejo, não. Crente não sofre, então, não, pastor? Então crente não adoece? Crente não se encaixa em nenhum momento em algum transtorno ou algum tipo de sofrimento mental? Irmão, vou usar a linguagem da Escritura. Dois momentos fundamentais para a transformação do ser humano. Primeiro, salvação. É um ato de Deus. Salvação é uma determinação de Deus na eternidade. Deus, nos seus decretos, Ele escolheu. Salvação é um ato de Deus, desde a decisão de quem Ele escolhe, até o ato de ir à cruz e morrer. Você não faz nada para ser salvo. O Senhor Deus faz. É isso que a Escritura revela sobre salvação. Agora, santificação é um processo. Santificação é um processo. Não que eu já tenha alcançado. E aí a gente vai buscar compreender esse processo no qual Deus está trabalhando com o seu povo. Ontem, quando a gente ouvia sobre contentamento, o pastor falava, o apóstolo Paulo disse: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Quem aprendeu um dia não sabia. Aprendi, e é por isso que eu voltaria ao mesmo texto que eu abri no começo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o processo, para atuar sobre nós, no processo de tratamento da nossa alma, de tratamento do nosso ser, para que nós possamos viver aquele que é o plano de Deus. O aconselhamento bíblico não é uma generalização, nem uma simplificação dos problemas do homem, que muitas vezes são descritos na psiquiatria. Gente, o DSM-5, que é o último, ele é descritivo. DSM é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. Ele é descritivo, ele descreve, transtorno, TOD, transtorno opositor desafiador. Quais são as características? Tais, circunstância S, páginas para que
sirva de orientação para que o psiquiatra possa, ao avaliar o caso, ao avaliar o histórico, né, ele fala, olha, acho que estamos tratando disso, se encaixa aqui. Ele é descritivo. Mas a resposta da psiquiatria é limitada, porque ela pode tratar do seu corpo, das manifestações do seu corpo. O que isso está provocando? Uma vez que você está nessa condição, ela não sabe por que você chegou ali. Ela tem pistas. Parece que tem algumas coisas que colaboram, mas ela não é taxativa. Nem é para ser, é pesquisa, gente, estão pesquisando. É uma pesquisa nova, em termos de pesquisa, é nova, não vamos jogar pedra, não, é duríssimo. E o psiquiatra, ele encontra com o sujeito ali, às vezes meia hora, numa entrevista, e numa condição, converse com quem é, vai ver como é que é. Eu conheço um pouco do trabalho que é feito no Sersan, por exemplo, da nossa cidade. Só tenho elogios para o trabalho do pessoal lá, só tenho elogios. Só tenho elogios. Do posto de saúde até lá, eu só tenho elogios. E o povo precisava ouvir sobre contentamento para parar de falar mal. Precisava parar. Quem não tem, desculpa, estou até mudando, né? Às vezes você não tem um plano de saúde e você vai no SUS e só fala mal do SUS. Eu tenho um plano de saúde, conheço os dois, tá? Não fala mal do SUS, não. Fala não. Está todo mundo lutando. Acontece que eles são limitados. E a própria proposição da psiquiatria, ela tem o seu limite. Nós falamos disso ao falar de cosmovisão ontem. Então, o aconselhamento bíblico entende a diferença entre doença e transtorno, assim como a medicina. É possível, é interessantíssimo. Eu repito isso de vez em quando aqui, pessoas da nona já me ouviram falar isso. Um professor deu aula para mim, ele é médico e é conselheiro bíblico, ele deu aula para mim no mestrado lá, e ele dizia o seguinte: quer conhecer uma pessoa, dê a ela uma doença, você vai conhecer a pessoa, porque a doença ela não provoca, ela não constrói, ela não faz o caráter de uma pessoa, mas ela revela, e o caráter da pessoa vai aparecer na enfermidade. E eu tenho a experiência de conhecer pessoas que passaram por enfermidade como crentes, e que marcaram a minha vida pelo testemunho, passando por enfermidades severas, e conheço pessoas crentes, que eu não vou falar que ninguém não é crente, né, irmão? Você falar que eu acredito. Que uma unha encravada assim, está blasfemando contra Deus. Então, o aconselhamento bíblico, ele entende a diferença de doença e transtorno, que eventualmente uma pessoa que tem uma demência, uma pessoa que tem uma área do cérebro prejudicada, o funcionamento da nossa alma, nós não entendemos bem isso, a palavra de Deus não explica o mecanismo, mas há uma função ali, corpo e alma, que funciona a depender de como está o funcionamento desse cérebro. E há doenças degenerativas que provocam certas dificuldades. Mas o conselheiro bíblico tem um papel fundamental a realizar diante daqueles que são diagnosticados com transtornos. Tem um papel fundamental. Não tenha medo de diagnósticos. O diagnóstico é um problema sério. Sabe por quê? O diagnóstico deveria ajudar muito. Porque o diagnóstico, por exemplo, por que serve um diagnóstico para um conselheiro bíblico? Primeiro,
não é por ali exatamente que eu vou caminhar, mas um diagnóstico é um norte, uma ajuda para eu entender um pouco do que é que está acontecendo ali. Um diagnóstico que não fui eu que fiz, estou falando de diagnóstico, não estou falando de avaliação de dados que a gente faz como conselheiro. Só que é o seguinte, tem as pessoas que pegam o diagnóstico, pendura a tabuleta no pescoço, fala, eu sou isso, ela já chega assim, eu sou isso, tá? Justificando as suas atitudes, justificando um caráter defeituoso. Eu quero citar aqui, eu preciso terminar, né? Eu quero citar aqui o Dr. Aldo Tumolin, numa dissertação que ele fez, uma dissertação de mestrado dele, foi falando biblicamente às pessoas rotuladas com doença mental. E ele disse o seguinte, e eu acho que traduz bem o que eu quero dizer a respeito disso, que eu estava dizendo, não tenha medo. Eu quero insistir nisso, né? É isso que eu estava dizendo, não tenha medo. Às vezes a pessoa, aí o diagnóstico, aí você é um conselheiro bíblico, você é um crente, porque todo crente tem que aconselhar biblicamente, né? E aí você fala, não, mas eu não sei lidar com isso, que ele tem TOD, eu só sei lidar com Nescau. Eu não sei nada de TOD, lá em casa não tem TOD. Não tenha medo de diagnósticos. Olha o que ele vai dizer aqui. Uma vez excluída a possibilidade de ocorrência de doença orgânica do cérebro, como no caso dos transtornos neurocognitivos, quadros demenciais, o conselheiro bíblico pode falar ao coração de uma pessoa que foi rotulada como, entre aspas, doente mental, visando tratá-la e fazê-la reconhecer que tem pecado contra o Senhor, seu Criador e Redentor. Aquele que busca misericórdia, alcançará misericórdia. Essa é a palavra do conselheiro. O autor deste trabalho acredita que podemos falar ao coração das pessoas que sofrem porque agem e pensam de modo contraditório ao que Deus as programou para serem. Também é entendimento desse autor, pautado em Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Versão NVI. Que conselheiros bíblicos bem treinados, através do aconselhamento bíblico, sofredores que são pecadores em arrependimento, são levados diante do único que poderá trazer solução, o Senhor Jesus Cristo. Então eu comecei aqui dizendo para você que a Bíblia afirma de uma forma bem ampla que ela tem efeitos sobre o homem e sobre a transformação do homem. Eu descrevi para você a teologia do ponto de vista da transformação do homem pelo poder da palavra. E eu quero terminar com toda a simplicidade, e aí a gente podia assim, ficar nisso, com toda a simplicidade do Salmo 19, que foi lido mais cedo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 19. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então olha o que ela vai dizer aqui, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Até aqui nós estamos vendo a glória do Deus Criador. E que a própria natureza demonstra que há um Criador. E que há uma desonestidade baseada na rebeldia contra Deus, quando se quer excluir Deus do tratamento do homem. A natureza nos revela que há um Criador, Ele sabe do que Ele está falando. E aí eu prossigo dizendo o que a Bíblia diz a respeito de si mesma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, a psique.
O testemunho do Senhor, e veja que é um texto poético, para não ficar repetitivo, ele muda os termos, mas tudo isso aqui é a palavra de Deus, a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, tudo aqui é a Bíblia, a palavra de Deus, tá? É a mesma coisa. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Tem o poder de trazer alegria ao seu coração, consertar as coisas que estão erradas aí. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos de quem não está enxergando a vida como devia estar vendo. Ele endireita você, ele dá rumo para a sua vida. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, é seguro, é um tratamento permanente, continuado, não caduca. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, são mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Então, só tem benefícios na palavra de Deus. Uma pergunta, verso 12, quem há que possa discernir as próprias faltas? Você consegue discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Aí eu lembro de Romanos, capítulo, finalzinho do 11, virando para o capítulo 12, falando da mente do Senhor e da transformação da nossa mente. Deus é capaz de sondar a sua mente, Deus conhece seu coração, Deus é capaz de discernir aquilo que você não está entendendo ainda, e por meio da palavra dele, ele pode conduzir você à restauração. Isso está muito claro, é porque a gente prega aqui na igreja santificação. Você acha que isso não tem a ver com consertar as coisas objetivas da sua vida? Você acha que é você estar mais santo? Aí o pessoal pensa em santificação, eu vou no monte para ver se o sinal pega mais lá em cima, eu vou jejuar muito para ver se eu fico mais espiritual. Irmão, eu sou a favor, eu sempre falo a mesma coisa, sou a favor de ir para o monte, para o vale, para debaixo da cama, qualquer lugar que você for para orar, estar na presença do Senhor, porque a oração tem benefícios práticos para a sua vida. Ela tem o poder, a Bíblia diz que não andeis ansiosos por coisa alguma antes, ou seja, ao contrário disso, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e ação de graça. E qual será o resultado terapêutico disso? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes em Cristo Jesus. Deus vai trabalhar com a sua mente, tratamento para ansiedade, oração. Mas oração repetitiva, eu vou orar, eu vou orar. Não, orar com fé, peça porém com fé, e nada duvidando, porque se quem duvida é como a onda do mar, fica lá batendo para todo lado. É uma entrega. A oração sincera, de entrega, confiando em quem Deus é, na paternidade de Deus, no projeto de Deus, no plano revelado em toda a Escritura para a sua salvação. Esse é o Deus, irmão, não é um plano de terapia, é um Deus vivo, agindo com a sua palavra revelada. Eu creio nisso, eu prego isso, eu vivo isso. É assim, irmão, que é a palavra. E aí vem, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Onde é que resolveu o problema? Perdoado, livre de grande transgressão, autocontrole, proporcionado por Deus, e o meditar do coração agradável diante do Senhor, meu Redentor. Não tem terapêutica mais maravilhosa do que essa. A palavra de Deus restaura a alma, alegra o coração, purifica o inconsciente. Então eu insisto que negar ou relegar, segundo o plano da Escritura, no cuidado da alma, é um erro de grande monta. Deus nos soprou a alma. Deus não é culpado do pecado e das consequências da queda, mas Ele se fez pecado por nós. Há um Salvador que se compadece. Deus preparou para o seu povo uma terapia. O que é terapia? Tratamento que ameniza no presente e que acaba com tratamento que ameniza e que acaba com os efeitos da doença
E eu mudei aqui, tratamento que ameniza no presente e acaba com os efeitos da doença, chamado pecado, consequências físicas, psíquicas, motoras. Os que conhecerem, crerem e fizerem uso da palavra, receberão dela os seus benefícios psicoterapêuticos. Eu quero orar com você, eu quero que você considere o poder da palavra de Deus, que é o poder de Jesus Cristo. Quero que você considere o poder atuante do Espírito Santo de Deus, que está no coração de todo aquele que crê, mas que talvez não está transbordando da sua vida, mas pode transbordar. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. E ao buscar o Senhor, como o pastor dizia ontem, Bíblia, oração. Aqui a gente tem um negócio dos bois, pastor. Bíblia, oração, igreja, submissão, santidade, bois. Okay. Bíblia, oração, todos os instrumentos que Deus colocou à sua disposição. Nós estamos num congresso de aconselhamento bíblico, porque o conselho de Deus é para toda a igreja, através de toda a igreja, todo o povo de Deus, nós nos aconselhamos mutuamente, nós oramos uns pelos outros, nós participamos das lutas uns dos outros, nós estamos juntos em Cristo Jesus, nós somos um corpo, e é por meio do Espírito de Deus que isso acontece. É muito bom ser teólogo, eu fico lembrando do porquê, mas não dá para explicar para vocês agora. É maravilhoso, como que pelo Espírito de Deus eu estou unido àquele cristão lá no Japão agora, lá na China, lá na Ásia. Vamos orar, fica de pé no seu lugar, já estou divagando. Vamos agradecer a Deus, porque o Senhor Deus se importa e age, e Ele é um Redentor vivo e ativo. Obrigado, Senhor, porque não é um procedimento, ó Deus, não é uma lista de regras, é um Deus que se importou o suficiente para se fazer pecado por nós. Nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor está agindo ainda hoje, porque o Teu Espírito Santo está agindo ainda hoje, porque o Espírito do Senhor usa a Tua palavra, porque a Tua palavra tem benefícios objetivos para a nossa vida. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, nas áreas em que nós precisamos de tratamento, Senhor, mas que o Espírito do Senhor nos trate. Que o Senhor nos trate, que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a crer no que a Tua palavra diz e a viver pelo que nós cremos. Nós oramos, Senhor Deus, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.